Saudações, amigos, Missão Carcará. Hoje eu gostaria de debater um pouco aqui sobre a diretiva do Gray Man, o Homem Cinza, aquele que passa sem ser detectado, sem chamar atenção, não apenas no seu dia a dia, mas também para o cumprimento de suas missões, de suas tarefas, de seus trabalhos, né, de suas operações. E o que é isso? São várias formas de você não ser algo de destaque num ambiente, em meio a um público. E para que serve isso? Para que você não seja vítima, para que você consiga fazer caminhos sem ser percebido. E o caso do Adélio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou o candidato em primeiro lugar nas pesquisas para a presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, ele mostra realmente ali que ele é uma pessoa com esse perfil. Esse Adélio, como é que pode um cara que era militante, foi militante político, passar despercebido por tanto tempo? Veja como o perfil dele é perfeito para, se ele precisasse ser contratado para matar o Bolsonaro, para esse atentado terrorista que ele cometeu, ele tem as credenciais perfeitas. Por quê? Não estou dizendo que ele fez isso, veja bem, estou analisando como o perfil dele se encaixa perfeitamente para alguém para fazer esse trabalho. Por quê? Primeiro lugar, ele é um radical, nunca escondeu. Segundo lugar, ele é uma pessoa que demonstrou aversão, não compreensão, antipatia, né, e intolerância, inaceitação ao candidato, personificando tudo que ele detesta. Como ele é comunista, ele é de esquerda extrema, né? Então só aí você já tem um motivador. Seria ótimo, a pessoa que vai fazer isso, ela teria que ter duas características: ou ela odeia, ou ela é profissional e completamente ignora o Bolsonaro, né? Ele seria um profissional, um matador profissional. Mas o matador profissional, e como ele é neutro, ele não quer ser pego. Esse Adélio, ele estava ali para morrer e para matar. Não interessa se ele fosse pego. Ele já previa, eu vi alguns veículos divulgando que ele dizia que achava que seria fuzilado pela polícia e morto logo após o atentado contra o Bolsonaro. Tirando agora o motivo, né, o motivador, né, que o torna um candidato excelente para ser contratado para a morte do Bolsonaro, eu vou já colocar aqui algumas coisas que foram encontradas com ele. 4 celulares. Para que 4 celulares, você imagina? Bom, dentro da teoria de que ele foi contratado por alguém para matar o Bolsonaro, para manter o contato sem rastreamento com fontes diversificadas. E você pode sempre também eliminar os cartões pré-pagos que você usou, né? E tem jeito de você adquiri-los sim, da forma correta, em lugares diferentes. E também, você com 4 celulares, se você for pego com um, num dado momento, não vai conseguir revelar todo o seu trajeto, caso seja quebrado ali o sigilo dele. Por quê? Porque você pode ter usado outro num trajeto específico que você fez para a missão que você cumpria, né? Então, assim, com 4 celulares você consegue dividir em 4 a sua possibilidade de rastreamento. Só que foram contados os 4 lá na casa dele, na pensão onde ele estava. Talvez já sem os chips de memória, a gente não sabe, né? Sem os chips telefônicos e os de memória. Outra coisa, notebook. Como que um desempregado tem 4 celulares e um notebook e pagou adiantadamente em dinheiro por 15 dias de hospedagem lá na pensão onde ele estava, no centro de Juiz de Fora? É uma forma como eu agiria se eu fosse um assassino contratado, um militante contratado para fazer esse atentado. Por quê? O dinheiro, né, as cédulas, elas são mais difíceis de rastrear a origem, e quando pagas 15 dias antes, elas provavelmente já estão injetadas no mercado em circulação. Então já não é mais possível encontrar aquelas cédulas que lhe pertenciam com a dona da pensão. Então não dá para você fazer um trabalho de rastreamento inverso desse dinheiro para mostrar a sua origem, de onde ele foi sacado, né? E também não dá para você colher provas materiais, impressões digitais que pudessem
incriminar alguma pessoa envolvida. Bom, agora vamos à rotina dele. Apesar de no Facebook ele mostrar ali várias fotos dele como militante, o Adélio ele esteve em pelo menos 3 estados desde os 17 anos, e nesses 3 estados ele manteve durante 23 anos uma circulação muito grande e estada, reduzida e diversificada. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Santa Catarina, ele esteve em pelo menos 6 municípios, morando em vários bairros de cada município. Então ele não mantinha vínculo, ele não era uma pessoa que tinha vínculo com vizinhos. Os vizinhos não conheciam, não dava tempo, ele sempre estava de mudança. Poucas pessoas sabiam da sua rotina ou lembravam disso, porque ele passava pouco tempo nos empregos. E eram empregos de construção civil, muitas vezes empreitadas, com tempo determinado para terminar. São empregos que não exigem muitas vezes um vínculo. Você trabalhando de servente, pedreiro, muitas vezes fazendo pequenos serviços, você não tem carteira assinada, você não emite nota fiscal. Então dificilmente descobre onde ele está, por onde ele passou. Teve um caso que em 2012 ele trabalhou durante apenas 31 dias num hotel lá em Montes Claros. Ficou de outubro a dezembro. Antes do Natal ele já tinha pedido demissão. Ele pediu demissão, ele marcou o exame demissional dele, né? Então assim, você vê que ele não deixa rastros. É muito difícil de rastrear uma pessoa que não emite nota fiscal, não tem carteira de trabalho, não tem endereço fixo, os vizinhos não conhecem, as pessoas não sabem da sua rotina. Ele esteve em Brasília e isso visitou ali alguém, né, foi recebido no Congresso Nacional. Não se sabe ainda quem ele visitou, mas então era como que uma pessoa comum com um passado de militância, já que ele esteve filiado ao PSOL entre 2007 e 2014, como que uma pessoa dessas, né, consegue ter esse passado de não vínculo com ninguém? Em Uberaba, onde ele se filiou, ele ficou pouco tempo, morou em vários bairros. Entre os bairros que ele morou, 3 dos mais pobres e mais ermos, onde os vizinhos praticamente não o conhecem. Que coisa mais estranha. Lá no hotel no norte de Minas, ninguém conhecia ele. Diziam que ele só cumpriu o trabalho e ia embora. E ele trabalhou como garçom nesse hotel. E disse que não criou problemas, que era um garçom que cumpriu o seu trabalho, não tinha nada para bem, nada que o desabonasse também, né? Outra coisa, ele vai a lugares, né, estranhos, né? Primeiro essa ida ao Congresso, logo depois à Câmara dos Deputados, né? E logo depois, né, antes do atentado, ele chegou a frequentar, foi uma vez, lá no clube de tiro que os filhos do Bolsonaro, né, que seria seu alvo, onde eles praticavam. Quem sabe para não encontrar, quem sabe ele não queria tentar matar um deles primeiro, como forma de atentado para atingir o Bolsonaro, para desestabilizar ele da campanha, né, para tirar ele do foco. Poderia ser uma forma de atentado. O atentado não consiste apenas em eliminar a pessoa, mas talvez criar uma dor, né, porque os filhos do Bolsonaro, eles não são apenas, né, já é muito, já são os filhos dele, a estabilidade, talvez quem ele mais ame no mundo, né, mas eles são também fortes articuladores da sua campanha. Eles estão ativamente na campanha dele, dá pra gente perceber isso, dá pra ver durante todos os deslocamentos que ele faz aí pelo Brasil. Eles estão sempre juntos, são homens públicos também, são políticos também, então tem uma influência e uma importância muito grande na campanha diretamente, não apenas indiretamente, como filhos apenas do candidato. Uma outra coisa que eu queria dizer também, ele também teve, enquanto lá em Florianópolis, ele tirou passaporte. Como que uma pessoa desempregada que não para num lugar, não tem onde cair morto, não tem empregos que geram grande renda, e nenhum deles é um emprego de carreira, que você precisa de carteira assinada e tudo mais. Como que uma pessoa dessas tira passaporte? Vai viajar para que país? Vai para Cuba? Só se for Venezuela? Pode ser, não sei, não estou acusando, mas para onde que uma pessoa dessas vai? E com que verba? E quando chegar lá vai se manter como? Muitos desses lugares sequer aceitam a pessoa que não for para fazer turismo, né? Vai para lá para ser clandestino.
perguntas ainda sem respostas, né? E outra coisa agora, para terminar, muita gente critica a arma que ele utilizou, né, que foi uma faca, dizendo que se quisesse matar mesmo, utilizaria um revólver, ou que o desarmamento salvou ele porque senão ele teria um revólver. Bom, para começar, bandido, pessoa que não tem moradia fixa, pessoa que não tem emprego, não consegue comprar arma no Brasil. Não consegue. Nem com esse estatuto do desarmamento, nem com nenhum estatuto do desarmamento que se propõe. Nem o que o próprio Bolsonaro propõe, ele tomaria bomba, não conseguiria comprar uma arma legal. Agora, a gente sabe que, mesmo vigente esse desarmamento hediondo que impede o cidadão de bem de ter uma arma para a sua legítima defesa em vigor, né, a gente consegue comprar uma arma ilegal. Ele compraria, mas seria muito mais difícil. Ele usou uma faca, né? E uma faca, eu até te diria, muitos especialistas acham que faz mais estrago, muito mais estrago, uma lâmina grande como aquela, do que o orifício de bala, às vezes no próprio intestino. Às vezes o estrago seria menor. A dilaceração que ela fez foi maior, o estrago, do que às vezes um tiro, porque dificilmente ele tiraria a segunda vez. Imagine, você pegar uma arma e apontar no meio da multidão, todo mundo cercando. É um tiro. Se errar, acabou. E ele teria que atirar nessa região. Tentasse atirar na cabeça, poderia errar, mesmo de perto. Imagine você fazendo mira no empurra-empurra de milhares de pessoas à sua volta. Então, como ele tinha esse perfil, ele tinha também que ter uma arma que pudesse chegar escondida até o último momento, até o momento mais crítico, né? Ali ele cometeu um erro, eu diria, mas que, para você ver, mesmo cometendo erros, você ainda consegue passar despercebido e fazer o seu trabalho, cumprir a sua missão. Ele tinha um casaco no meio daquele calor, no meio daquela multidão, e no casaco dava para ver que ele tá, como eu, desde o início desse vídeo, com um jornal aqui debaixo do braço, onde ele guardou a faca. Olha aqui, eu tô com um jornal aqui debaixo debaixo do meu braço o tempo inteiro. Eu fiquei desconfortável? Eu me limitei aqui em ações? Não. É muito bom de manejar. E outra, na hora que eu tiro, eu tô tirando um jornal. Eu tô com um jornal na mão, mas na hora exata da aproximação, ou então, do jeito que ele fez, pode ser assim também. Lógico que era um golpe também, porque uma vez revelada a arma e a reação do Bolsonaro, que é imediata, você veja que ele já é instantaneamente dominado, né, e preso, levado pelas autoridades. Não sofreu violência das pessoas que lá estavam, o que é muito louvável, e agora queremos saber a verdade. Eu espero aí que você tenha entendido essa análise, né, mostrando aqui um pouco do perfil do homem cinza, a partir do exemplo do Adélio Cordeiro de Oliveira, né, que atacou o candidato Bolsonaro, e entenda, através desse tipo de coisa, como é que você pode, se você pretende ser uma pessoa de perfil mais baixo, uma pessoa que não chama atenção, né, aprenda isso como lição, que isso te inspire a buscar outras formas de agir também. A gente que é sobrevivencialista preza muito isso, porque sabe que numa crise, num problema, as pessoas que chamam mais atenção são as primeiras a se tornarem vítimas. A gente se vê então na nossa próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá!